Olá, este é o Blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma entrevista com o Dr. Fernando Marcondes, advogado, renomado advogado da construção civil, atua há muitos anos em São Paulo e convidamos ele para um papo informal, tratar um pouco da sua carreira, tratar um pouco sobre a arbitragem. E, Fernando, muito obrigado por aceitar o convite do nosso blog. É um prazer. E gostaria que você desse um início, dissesse um pouco a respeito do início da sua carreira, que ano você se formou, como foi o início da sua carreira profissional. Bom, eu comecei na área jurídica bem antes de me formar, bem antes de entrar na faculdade de Direito. Eu, aos 15 anos de idade, fui trabalhar no judiciário. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Sorocaba, e fui trabalhar num cartório judicial. E lá fiquei durante quase 9 anos. Ali ingressei na faculdade, terminei a faculdade aos 23 anos, em 1987, e iniciei a advocacia em 1988. Advoguei um ano na minha cidade, depois vim para São Paulo, 2 primeiros anos num escritório e depois fui para um segundo escritório. E nesse segundo escritório, em 1991, comecei a atuar na área de construção. Então eu tenho hoje 25 anos de advocacia, dos quais 22 na área de construção. Anteriormente trabalhava com construção e outras áreas também, mas ao longo dos anos eu fui deixando as outras áreas de lado, me especializando cada vez mais na construção. E até que de um momento em diante, de uns 10 anos para cá, eu basicamente só trabalho na área de construção. E hoje você é sócio do escritório L.O. Batista. Exatamente. Você ingressou em que ano no escritório? Eu iniciei em 2011. Na verdade, a história foi bem interessante. Eu tinha meu próprio escritório, que era um escritório pequeno, que a gente chama de boutique de direito da construção. E eu iniciei uma arbitragem para um cliente meu, que é meu cliente há mais de 20 anos, desde que eu iniciei na área de construção. E era uma arbitragem de muita complexidade, que necessitava de uma equipe muito grande que eu não tinha. E eu já conhecia o escritório L.O. Batista, é um escritório já bastante famoso Sim. na área de arbitragem, apesar de atuar também em várias outras áreas. Eu recomendei ao meu cliente que contratasse a L.O. Batista como parceira para que eu pudesse atuar junto com eles. Uhum. E isso foi em 2009. Nós, então, desenvolvemos esse trabalho a partir de 2009 e foi surgindo uma sinergia muito grande entre eu e a equipe do escritório. Em 2010, numa arbitragem, eu fui indicado como árbitro e indiquei o Dr. Luiz Olavo Batista, o titular do escritório, como árbitro-presidente. Eu e o outro árbitro indicamos como presidente. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o Dr. Luiz Olavo durante um ano nessa arbitragem. Isso aumentou ainda mais a nossa sinergia, a nossa simpatia, e até que no início de 2011 eu fui formalmente convidado para compor o quadro do escritório como sócio. Naquele momento da minha carreira, eu não tinha mais a intenção de mudar nada no que eu vinha fazendo, eu já me sentia bastante realizado, entendia que eu já tinha um caminho que eu ia até a minha aposentadoria. Uhum. Mas, diante do convite, dessa identificação que eu já tinha desenvolvido com eles ao longo de 2 anos, eu achei que o desafio era bacana, interessante, trabalhar com aquela equipe, com gente bem preparada, e eu me deixei seduzir e fui para lá. E não me arrependi nem um único dia até hoje. E a respeito da arbitragem, né, que a gente sabe que o L.O. Batista, você também trabalham muito com a arbitragem. Nos contratos de construção é muito comum que os litígios eles sejam resolvidos pela arbitragem, né? Olha, eu posso dizer que hoje não existe mais contrato de construção de médio, grande porte que preveja como solução o foro judicial. Uhum. É raríssimo acontecer de uma minuta de contrato chegar diante da gente com essa previsão. Normalmente ela é arbitragem. Uma vez, para dizer, nos últimos 5, 6 anos apareceu uma vez uma minuta que indicava o foro do Rio de Janeiro, a obra do Rio, mas que eu recomendei a arbitragem, foi aceito e então
também. E a que isso se deve? As empresas, por que as empresas têm buscado arbitragem para a resolução desses litígios? Quando se faz propaganda da arbitragem, se fala muito de vários aspectos. Fala-se da celeridade da arbitragem, do sigilo e também da especialidade do árbitro. Eu, pessoalmente, eu considero que esse último é o grande diferencial da arbitragem, porque hoje em dia uma arbitragem já não é tão rápida. Uma arbitragem de construção é uma arbitragem bastante complexa, então é comum que um processo dure 3 anos, 4 anos. Lógico que no judiciário tem o potencial de durar 15, 20 anos, então continua sendo uma grande vantagem. Mas aquela história que se falava no início, uma arbitragem dura de 6 meses a 1 ano, no setor de construção não é verdade. Ela dura mais tempo. Mas o sigilo também é importante. Agora, o grande ponto é a questão da especialidade. Você tem a oportunidade de escolher árbitros que sejam do mercado de construção. Podem ser árbitros engenheiros ou advogados que praticam o direito da construção, e com isso se chega muito mais próximo da realidade. Quer dizer, os julgamentos, eles conseguem, a avaliação das provas que é feita, ela é muito mais próxima da realidade do que no judiciário. O juiz, ele é especialista em leis, mas ele não conhece mercados específicos. Então, atuar no mercado de construção, que é repleto de particularidades, de costumes, etc., só quem está no meio tem condição de realmente compreender. Há muita técnica envolvida e nós, como advogados mesmo, acabamos entendendo muito a respeito da técnica e dos costumes de obra, do dinamismo de obra, questão de produtividade, ociosidade. É difícil para um juiz compreender isso se não está envolvido no meio. Então, eu entendo que hoje o grande ponto é a questão da especialidade. Tá. As câmeras que se buscam, as câmeras de arbitragem, são câmaras arbitrais nacionais, internacionais? Hoje nós vemos, no Brasil a arbitragem já se consolidou bastante, nós temos excelentes câmaras brasileiras disponíveis e sendo bastante utilizadas. Também se utiliza, principalmente empresas multinacionais que já trazem da sua sede determinadas instruções, acabam optando pela Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional de Paris. É bastante utilizada, então nós temos muitas arbitragens também na Câmara de Paris. Há outras entidades internacionais, mas que são usadas com menos frequência. Aos jovens advogados que trabalham já no mercado do direito da construção e aqueles que têm interesse em começar a trabalhar com arbitragem, o que você diria o que se espera de um profissional, de um advogado atuante na arbitragem? Bom, na construção, primeiramente, eu diria o seguinte: não adianta ficar no escritório, tem que ir para as obras, tem que conhecer a obra, tem que conhecer como a obra funciona, como é o pensamento do engenheiro, como é o pensamento do empresário. Não adianta ficar somente estudando direito, porque você vai ficar muito distante da prática. Então é necessário que você se enfronhe, que você se disponha a botar um capacete, uma botina e amassar barro na obra. Isso é fundamental. A arbitragem, primeira coisa que eu recomendo é a seguinte: para quem já pratica o contencioso judicial, primeira coisa, esquece o Código de Processo Civil, porque não é por aí. Nós não podemos traçar similaridades. A arbitragem é outro sistema, um sistema mais simples, no qual se joga muito mais com liberdade, autonomia de vontades e principalmente lealdade e boa-fé. É um ambiente diferente do judicial. No judicial é comum que o advogado crie situações, tecnicalidades processuais para ganhar tempo, para extinguir um processo. Na arbitragem, o que se espera do advogado é que ele privilegie não as tecnicalidades do processo, mas sim a busca da decisão final. Esse é o espírito que deve sempre vigorar na arbitragem para que ela se mantenha no mercado como uma entidade, com um instituto que tem credibilidade e que pode efetivamente ajudar a sociedade. Então, doutor Fernando, gostaria de agradecer a sua participação na sua entrevista no nosso blog. Suas palavras foram importantes para nós, jovens advogados, e aqueles que militam também no direito da construção.
Obrigado pelas suas palavras e o blog fica à sua disposição. Muito obrigado, eu que agradeço.